Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, estarmos, ó Deus, cultuando a Ti nessa hora e agora Te adorando por meio da pregação, da exposição da Tua bendita palavra. Senhor, que tenhamos ouvidos para ouvir, tenhamos corações para crer, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz. Transforma-nos segundo a Tua palavra, segundo o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós temos acompanhado aqui a exposição do Evangelho de Lucas, e nós vimos que Lucas narra 3 coisas antes de começar o ministério público de Jesus. Ele descreve o batismo, lá no capítulo 3, versículo 21. Ele descreve a genealogia de Jesus, do versículo 23 ao versículo 38. E agora, no início do capítulo 4 até o versículo de número 13, nós vemos aqui a narrativa da tentação de Jesus. E eu vou fazer em partes a tentação de Jesus, sendo essa a primeira. Então Jesus tinha sido batizado por João, o João Batista, e com isso ele tinha se identificado com os pecadores. Ele com certeza não precisava ser batizado, ele não tinha pecado para que fosse necessário se arrepender, mas como uma expressão clara e vívida de que ele se identificava conosco para poder levar sobre nós, ou sobre ele, os nossos pecados, ele então se submeteu ao batismo. Só assim ele poderia nos representar e assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Então fazia parte do plano de Deus, que ele fosse batizado. E naquele momento, se você quiser observar o versículo 21 do capítulo 3, ele orava. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Os portões do céu se abrem ali para o Filho de Deus. Então desce o Espírito Santo. Nós vimos que é uma representação da capacitação de Jesus para a obra que ele tem a realizar. E também é descrito aí no versículo 22 que vem uma voz do céu que diz a Jesus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então, ele estava ali sendo revestido de graça, de poder para cumprir a sua missão, de unir pecadores à união doce e amorosa de Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós falamos sobre esse texto, foi essa uma das aplicações de que o Senhor Deus nos convida a participar dessa comunhão maravilhosa e eterna de amor que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. E depois disso acontecer, Lucas ele faz um parênteses aí na questão da genealogia, e aí o capítulo 4 descreve que Jesus ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Não que ele não tivesse o Espírito Santo até aquele momento, não é isso, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas aqui, de modo especial, Lucas deixa isso claro. A partir desse momento, ele é revestido de poder, de graça, para poder cumprir a sua missão redentora. E nós vemos aí no versículo 1 e 2, então, escrito o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão. O Jordão era o rio onde ele foi batizado. Ele voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e nada comeu naqueles dias,
ao fim dos quais teve fome. É isso que nos diz aí o versículo 1 e 2. Irmãos, muitos pensam que ser guiado pelo Espírito Santo é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de sucesso. Alguém guiado pelo Espírito Santo, para a mente de muitos, é alguém que não sofre as duras investidas de Satanás. Mas, ao contrário disso, esse texto está nos dizendo que o próprio Espírito Santo guiou Jesus para o deserto e para ser tentado por Satanás. Deserto, irmãos, não é lugar de conforto, não é lugar de prazer, não é lugar de alegria. Deserto não é lugar de satisfação, não é lugar de reconhecimento nem de sucesso. Deserto é lugar de privação. Deserto é lugar de cansaço, de solidão. E é exatamente para esse ambiente que o Espírito Santo leva Jesus. Deserto é lugar de morte, de sofrimento. E o texto diz que ele, estando cheio do Espírito Santo, é guiado para lá. E como se estar no deserto não fosse suficiente, ele é tentado durante 40 dias por Satanás. Não é porque Jesus estava cheio do Espírito Santo que Satanás não iria se aproximar dele e tentá-lo para fazê-lo perecer, fazê-lo cair. Porque alguém cheio do Espírito Santo não está isento das mais variadas tentações de Satanás. Alguém cheio do Espírito Santo não está fora do radar de Satanás, meus irmãos. Satanás, como diz o apóstolo, é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele faz isso com os santos, com o povo de Deus, como fez com Jesus. E ainda mais o próprio Filho de Deus. Ele era o principal alvo de Satanás, porque se ele conseguisse derrubar Jesus, estaria derrubada toda a obra de Deus. Se havia alguém que Satanás faria o possível e o impossível para ver caído, esse alguém era Jesus. Satanás com certeza ouviu a declaração do Pai, dizendo a ele: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então ele põe isso em xeque. Ele diz no versículo 3, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele sabia que naquele deserto estava o próprio Filho de Deus. E ele não é onisciente. Satanás não é onisciente. Ele com certeza imaginava que haveria alguma chance de Jesus cair nessa lábia maldita. E ele fez o que pôde para isso. E aqui são descritas apenas 3 formas de tentação e muito brevemente. Não há uma descrição tão detalhada, mas foram 40 dias sendo tentado, diz o versículo 2. Imagina 40 dias sendo tentado pelo próprio Satanás. Então ele fez o que pôde para derrubar o nosso Senhor. E Jesus estava numa condição de aparente vulnerabilidade, principalmente depois dos 40 dias. Ele estava há 40 dias sem comer. Quem não faria qualquer coisa para comer um pão depois de 40 dias sem comer? Você consegue imaginar? É claro que Jesus estava com muita fome. E Satanás achou que teria alguma chance de fazê-lo cair naquele momento. Então essa foi a primeira tentação, pelo menos a primeira descrita aqui por Lucas. E é sobre essa tentação que eu quero refletir com os irmãos hoje. Irmãos, momentos de privação, de grande necessidade, são momentos em que geralmente nós estamos mais fragilizados. E são momentos de carência, momentos de solidão, momentos de crise, são momentos em que geralmente o diabo aproveita
e aparece oferecendo alternativas rápidas, instantâneas, relativamente fáceis para sairmos da situação. Ele é astuto. A primeira tentação aqui descrita é basicamente essa: tentar levar Jesus a resolver o problema da sua fome por suas próprias forças. Em princípio parece que não há nenhum problema, não é? Levar Jesus a resolver o seu problema da fome rapidamente com suas próprias forças. Irmãos, a coisa é tão sutil que geralmente é assim que o diabo faz conosco. Nós somos tentados exatamente da mesma forma. Há muitas situações na nossa vida em que nós estamos diante de um dilema. Ou nós confiamos na provisão que virá de Deus e esperamos o tempo certo de Deus resolver aquela questão, ou nós buscamos resolver as coisas por nós mesmos, de uma maneira que não é aprovada por Deus. É uma encruzilhada. Em momentos de crise, o diabo aproveita isso para nos fazer optar, não por aguardar a provisão do Senhor, mas por resolver as nossas carências, demandas e necessidades do nosso jeito, de uma maneira que Deus não se agrade. Jesus tinha todo o poder. Ele poderia facilmente realizar qualquer coisa. Ele poderia produzir um pão de forma sobrenatural, até mesmo sem se valer de uma pedra. Essa foi a proposta do diabo: transforma uma pedra em pão. Jesus poderia fazê-lo sem pedra nenhuma. Algum tempo depois, no ministério de Jesus, ele mostrou que ele tem poder para isso, multiplicando pães para alimentar a multidão. Então isso não era difícil para Jesus. Por que então ele não poderia transformar uma única pedra em pão ali para saciar a sua fome? E a resposta é essa, meus irmãos: porque ele não veio para se autossatisfazer. Jesus não veio para fazer a sua própria vontade. Se ele optasse por esse atalho, ele estaria caindo. Porque ele não veio para isso. Ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para vencer o pecado, o mal, a morte. Jesus venceu a tentação de satisfazer-se a si mesmo. É essa a primeira tentação. De buscar seus próprios interesses. Ele venceu essa tentação. Jesus venceu a tentação de resolver os seus problemas de maneiras não aprovadas por seu Pai Celestial. E Jesus venceu isso em nosso lugar. Quantas vezes nós já não fomos tentados da mesma forma, meus irmãos, e caímos miseravelmente? Quantas vezes os apetites da nossa alma e do nosso corpo foram saciados de maneiras que Deus não aprova? Porque nós não quisemos esperar pela provisão de Deus. Porque não quisemos confiar que Deus cuidaria de nós da melhor forma. Porque nós preferimos soluções rápidas e fáceis, em lugar de confiar e de esperar em Deus. Nós caímos miseravelmente. Sempre que nós temos a oportunidade de resolver por nós mesmos os nossos problemas, de maneiras que não são aprovadas por Deus. E o nosso Salvador venceu essa tentação. E de que maneira ele venceu? Como que ele pôde vencer isso? Ele venceu porque ele estava cheio do Espírito Santo? Sim, claro. Mas não só isso. Ele estava cheio da palavra. Ele estava cheio da palavra. A resposta que ele dá é bíblica. Aí no versículo 4, diz que Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ele faz menção aqui ao texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que eu vou ler para os irmãos. Lá está escrito assim:
Ele te humilhou, ele, Deus, humilhou você, povo de Israel, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Através de Moisés, Deus está dizendo o seguinte: eu humilhei vocês, eu fiz vocês passarem fome. Quem conduziu vocês para uma situação de penúria, de necessidade, fui eu. Para quê? Para que vocês aprendam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca, diz o Senhor. O comer é básico para a nossa sobrevivência. Mas, na verdade, irmãos, não é mais necessário para nós do que aquilo que procede da boca de Deus. Nem o comer. Nossa maior necessidade não é de comida para sobreviver, mas sim da palavra de Deus, meus irmãos. Eu estive pesquisando sobre quanto tempo alguém resistiria sem comer, permaneceria vivo sem comer. E não há uma resposta definitiva. Depende muito das condições físicas da pessoa, né? Mas eu me deparei com a história de um homem chamado Barry Horn, algo assim. Ele foi um ativista britânico que ele fez 4 greves de fome. Ele era um militante, um ativista da causa dos animais. Então ele queria chamar a atenção dos governantes em favor da causa dos animais. Ele não fez só greve de fome, se fosse só isso estava bom, mas ele fez uns terrorismos por aí também. A penúltima greve de fome dele, a terceira, portanto, foi em 98, e foi quando ele se tornou conhecido. Ele ficou 68 dias sem comer. E isso fez com que ele tivesse... isso causou nele problema nos rins e na visão, mas ele não morreu. Depois de alguns anos, em 2021, ele fez a sua última greve de fome e ele morreu com a greve de fome, com 15 dias, por causa do problema hepático que ele desenvolveu, né? Então veja, o alimento, de fato, é fundamental para a sobrevivência. Mas o corpo humano pode resistir diversos dias sem comer. Comer é importante, comer é prazeroso, mas comer não é tudo. Não é tudo o que mais nós precisamos. Pense um pouco. Quanto tempo faz que você ficou sem comer por um dia inteiro? 24 horas. É possível que a maioria de nós aqui nunca tenha ficado 24 horas sem comer, graças a Deus. A não ser por uma opção própria, um jejum, algo assim. Mas eu pergunto, quanto tempo faz que nós ficamos sem a palavra de Deus um dia inteiro? Talvez não faça tanto tempo assim, né? Irmãos, conhecer o que Deus quer para nós e cumprir isto é o que deveria nos alimentar, nos satisfazer, nos sustentar, mais do que qualquer outra coisa. Algum tempo depois desse ocorrido aqui no deserto, Jesus entraria com seus discípulos no território samaritano. E era bem a hora do almoço. Ele se assentou perto de um poço, enquanto seus discípulos foram buscar comida. E ali chegou uma mulher para tirar água do poço, e Jesus aproveitou ali a oportunidade para pedir um pouco de água e para começar uma conversa evangelística com ela. Depois de alguns instantes conversando com ela, ela se deparou quem era aquele homem que estava diante dela e saiu correndo para contar para as pessoas. Enquanto ela foi, os discípulos chegaram. E quando os discípulos chegaram com comida, eles insistiram para que Jesus comesse e ele não quis comer. Por que Jesus não quis comer? Era a hora do almoço.
Jesus disse assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles ficaram ali sem saber por quê. Será que veio alguém e deu comida para ele? Ele devia ser um pouco misterioso, né? O que aconteceu? E aí Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse: mais importante do que comer na hora do almoço é realizar a obra de Deus, é fazer o que Ele quer de mim. É isso que me alimenta, é isso que me sustenta. Nós dificilmente ficamos um único dia sem nos alimentar com comida. Nós sentimos necessidade de comer, sentimos prazer em comer, não ficamos sem sobremesa. Pelo menos lá em casa tem que ter sempre um docinho depois do almoço. Não ficamos sem guloseimas. Mas quantas vezes nós ficamos sem nos alimentar da palavra de Deus? Sem fazer a vontade de Deus. Para Jesus, realizar a vontade do seu Pai era o que o saciava. Ele poderia ficar sem comer pão, sem problema nenhum, mas não poderia ficar sem fazer a vontade de Deus. Irmãos, conhecer a palavra de Deus e viver na prática da vontade dele para a nossa vida é o que deveria nos saciar, mais do que qualquer outra coisa. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio da palavra, e dessa forma foi que ele pôde resistir à tentação de se autossatisfazer. Que é, na verdade, o que a gente faz o tempo todo, né? A gente está o tempo todo buscando satisfação própria das nossas necessidades. Como eu falei no início, transformar qualquer coisa em pão não era problema para Jesus, mas ele não optou por esse caminho mais fácil. Ele optou pelo caminho da obediência, o caminho da fidelidade. Irmãos, teve um episódio, 2 episódios de multiplicação de pães. Eu quero observar rapidamente com vocês o que está registrado aqui em João. João capítulo 6. João capítulo 6. Observe aí, vamos começar a ler do início do capítulo. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus provocando, né? É ele que faz a pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E aí, para resumir, Jesus organiza todo mundo e multiplica os pães e os peixes para todo mundo comer, não é? Mas eu ainda quero olhar algumas outras coisas nesse capítulo com vocês. Vamos olhar agora o versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Então, eles estavam de um lado da margem, onde foi feita a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão estava ali, e aí os discípulos vão de barco, Jesus fica onde está,
orando. E aí, enquanto eles estavam ali no mar, vem aquela tempestade, Jesus vai andando pelo mar até lá. Tá? E aí vem o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles tomaram os barquinhos que estavam ali e foram atrás de Jesus. E tendo-o encontrado, versículo 25, do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Porque eles viram os discípulos saindo, não viram Jesus. Respondeu-lhes Jesus, versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem comer de novo. Vocês querem tomar café da manhã agora, né? Eu dei o café da tarde, agora vocês querem o café da manhã, não é? É por isso que vocês estão atrás de mim. Não é porque vocês viram um sinal de que eu sou o Filho de Deus. Não, é que vocês querem encher a barriga de vocês. É por isso que vocês estão aqui. E aí ele segue dizendo no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Está dizendo, olha, busquem não saciar a fome do estômago de vocês, mas busquem o alimento, o pão espiritual, que o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai dar para vocês. Isso é mais importante do que o alimento físico, ele está dizendo. É muito mais importante. Você está correndo o dia inteiro para ter o seu pão de cada dia? Lembre-se do Salmo. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não vai faltar o alimento para você. E por vezes a gente está ansioso e preocupado. E agora? O que vai ser? Como eu vou colocar o pão na minha mesa? Ele diz, trabalhem não pela comida que perece. Trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. E aí ele segue dizendo, versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí o versículo 30, então disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles acabaram de ver Jesus multiplicando pães para uma multidão e ainda pergunta aqui, que sinal você faz para a gente saber quem é você? E aí ele diz, eles dizem ainda no versículo 31, nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eles estão se lembrando do sinal do tempo do deserto. Olha, lá os nossos pais viram um sinal, pão caía do céu. E agora, qual é o teu sinal? Que coisa, né? Eles acabaram de encher as barrigas deles no dia anterior. E estavam querendo ver mais. E aí a resposta de Jesus no versículo 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí a declaração maravilhosa de Jesus no versículo 35. Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. E o resto do capítulo ainda tem várias coisas sobre a questão do pão. Ele repete no versículo 48, eu sou o pão da vida, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem parte comigo, tem vida em mim. Eu ia pregar esse sermão no domingo passado, no dia da ceia, ia dar certinho, né? E eu ia parar agora e ia ministrar a ceia para os irmãos, mas aí saiu do programa, não deu certo, né? Mas que bênção, que maravilha.
Cristo nos é oferecido. E a ceia do Senhor é representação disto. Ele é o pão do céu que veio para nos saciar e nos alimentar. Ele é o Verbo, Ele é a palavra encarnada. Voltando ao nosso texto, em Lucas 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Do que mais o homem precisa para viver? O homem precisa de Jesus. O homem precisa do pão da vida. Jesus venceu as tentações de Satanás. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele entregou sua vida na cruz, em nosso lugar. Teve seu sangue derramado em nosso favor. Na sua morte nós temos vida. E quando a gente passa por tentações como essa pela qual ele passou, devemos lembrar, ele é poderoso para nos socorrer nisso. O tempo todo nós estamos nesse dilema, entre confiar em Deus e resolver as coisas do nosso jeito, na nossa hora, com as nossas próprias forças, de maneiras que Deus não aprova. O tempo todo nós estamos diante desse dilema. Irmãos, busquemos ser guiados pelo Espírito Santo o tempo todo, mas lembremos que é uma ilusão acreditar que quem é guiado pelo Espírito Santo vai ficar imune às provações, às tentações, às dificuldades. Muito pelo contrário. Talvez até você tenha testemunho nesse sentido, em momentos da sua vida em que você quis obedecer a Deus, caminhar com Deus, ser obediente, fiel ao Senhor, e tentações e dificuldades e lutas vieram de forma ainda mais intensa sobre a sua vida. Sejamos cheios do Espírito Santo, mas também nos preparemos abastecendo os nossos corações com a palavra de Deus. Respondamos às tentações com a palavra de Deus, como Jesus fez. Na hora das privações, das necessidades, das carências, na hora das dores, é somente a palavra que vai nos sustentar, é a doutrina, é o ensino bíblico. Os eventos, as programações, os cafés, os jantares, as fotografias, nada disso vai te sustentar nessas horas. Não estou falando contra nada, tá? Apenas estou dizendo que a única coisa que nos sustenta em momentos de luta e dificuldade é a palavra de Deus. É o próprio Cristo na nossa vida. Na hora que formos tentados a resolver as coisas do nosso próprio jeito, a improvisar para conseguir uma solução rápida, a buscar uma fonte de satisfação não aprovada por Deus, nessa hora, a única coisa que pode nos manter firmes no caminho do Senhor é somente o Senhor e a sua palavra na nossa vida. É Ele quem nos vivifica, quem nos satisfaz. Jesus venceu o diabo. Ele foi tentado em todas as coisas e não pecou. E por isso, meus irmãos, Ele é poderoso para nos ajudar nas nossas tentações. Ele está sempre presente, sempre disposto a nos socorrer e a nos ajudar. Então busquemos socorro nele. Busquemos a ajuda dele, nos agarremos com ele, meus irmãos. Não passemos um dia sequer sem nos alimentar da palavra de Deus. Não façamos esse mal para a nossa alma. Alimentemos a nossa alma, nosso coração, com a palavra de Deus. E finalmente, embora eu não tenha falado muito de jejum nessa mensagem, jejum e oração são ferramentas poderosas para nos agarrarmos com Cristo. São armas poderosas para vencermos as tentações. Há lutas na sua vida, há pecados que você tem tido dificuldade em vencer. Ponha-se em oração e em jejum diante do Senhor. Você estará ensinando a sua própria alma a buscar satisfação, não nas coisas terrenas, mas no Senhor que te deu a vida. Façamos uso desses meios de graça
que o Senhor nos deu. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças porque Jesus venceu todas as tentações de Satanás, especialmente esta, de se autossatisfazer, transformando pedra em pão. Ele não fez isso, e que da mesma forma nós sejamos fortalecidos no Senhor, sejamos cheios do Espírito, cheios da palavra, para não cairmos na tentação de satisfazermos os nossos próprios desejos, necessidades. Dá-nos, ó Deus, o poder de vencer as tentações também. Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos com Jesus nesse sentido, Pai. Que seja a nossa prioridade o conhecer e praticar a Tua vontade. E não as coisas terrenas, nem mesmo as coisas mais essenciais como comer. Ó Deus bendito, nos ajuda, Pai, a trabalhar, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho de Deus nos dá. Nos ajuda, Senhor, a nos desapegarmos dessa terra e a amarmos de todo o nosso coração o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Ele nos alimenta e nos fortalece. É Ele quem nos sustenta. Obrigado, Senhor. Somos tão falhos, Pai, mas o Senhor é poderoso, é gracioso. O Senhor tem ajudado o Teu povo e continua a fazê-lo. Muitos, ó Deus, no nosso meio certamente estão sendo tentados diariamente nesse sentido e têm caído. Muitos têm caído, Senhor, buscando satisfazer suas próprias carências e necessidades de maneiras que o Senhor não aprova. Pai bendito, corrige isso. Disciplina como um pai disciplina ao seu filho, a cada um de nós. Possamos ter o nosso coração, ó Deus, satisfeito em Ti. Esse é a nossa oração, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém.